Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo ao MBcast, o podcast do mundo bíblico. É uma honra ter você aqui no nosso podcast de número 3 e hoje a gente está com um convidado muito especial, que é o Dr. Guilherme Shelby. Ele vai estar falando com a gente sobre um assunto muito interessante e muito sério também, que é o que está por trás da erotização das crianças. Dr. Guilherme, é um prazer estar aqui conversando com o senhor. A honra é minha, Lucas. Que bom, que bom. Eu vou só dar um recado pro pessoal aqui, a gente já volta e já começa o nosso bate-papo, tá bom? Vamos lá, pessoal. Antes de eu começar esse bate-papo com o Dr. Guilherme, quero lembrar vocês que o Mundo Bíblico está na semana de Black Friday. Então, assim, a gente está com uma condição exclusiva da nossa formação em teologia que está encerrando agora esse final de semana. Então, assim, você está vendo esse podcast hoje, é sexta-feira, e já aproveite, o link vai estar aqui embaixo. E aproveite, vai lá, faça sua matrícula na nossa formação em teologia, porque vai ser o último mês com essa condição super exclusiva, tá bom? Então, sem mais delongas, quero conversar com o Dr. Guilherme, que a gente tem um assunto bem importante, bem interessante para falar com ele. Dr. Guilherme, é uma honra, primeiramente, estar falando com o senhor, né? Obrigado pelo tempo do senhor, da disponibilidade, de estar aqui batendo esse papo com a gente, porque a gente sabe que a seriedade que o senhor tem sobre esse assunto, né? Mas muitas pessoas aqui dos nossos alunos, dos nossos espectadores, eles não conhecem o senhor. Gostaria que o senhor se apresentasse. Quem é o senhor, o que o senhor faz e por que que o senhor pode falar desse assunto com tanta propriedade, né? Claro, é uma honra estar aqui. Eu sou casado com a Ellen e tenho dois filhos, Maria Clara e Pedro. Que Eu legal. sou cristão, convertido há 15 anos, Que benção. e há 31 anos eu atuo na área de defesa das crianças, da família e da educação, a trilogia, infância, Uhum. família e educação. E nessa caminhada, fui promotor de justiça na década de 90, aqui em Brasília, promotor de justiça Uhum. da infância. É quando nasceu tudo, foi em Uhum. 1991. E desde então me dedico a treinar, a ministrar cursos, a Uhum. aconselhar famílias, professores, escolas, igrejas. E Uhum. essa é a caminhada que faço. Hoje sou procurador da República, não exerço mais função direta na questão da infância, mas Certo. uso meu tempo livre para essa causa. Que bacana, doutor. Então, assim, sabe o que me chama a atenção? Que o senhor trabalha já com a defesa da família, da criança, antes do senhor ser convertido, né? Então, o senhor é convertido há 15 anos, o senhor trabalha há 30 anos, né? Então, normalmente deveria ser ao contrário. O senhor é convertido há 30 anos e há 15 anos defende a família. E eu queria perguntar para o senhor por que que o senhor decidiu entrar exclusivamente nesse tema. O que chamou a atenção do senhor? Porque o senhor não era casado, né? O senhor era casado já quando o senhor começou na defesa da criança ou Não, não? O senhor não. também não tinha filhos, né? Então, o que chamou a atenção do senhor para esse tema? Esse é um grande mistério, viu? Porque eu era funcionário do Senado. Eu costumo brincar, né? Que eu já morei no céu. Morar no céu, exatamente. Eu tinha 22 anos, passei num concurso concorridíssimo para o Senado Nossa, e ganhava igual promotor de justiça. E caramba. eu queria ser promotor de justiça da infância. É Aham, uma coisa assim que só no céu mesmo para descobrir. Porque eu deixei um lugar, gente, que eu trabalhava de 9 a meio-dia, ganhava aham. igual promotor de justiça, podia advogar, podia dar aula, podia me Fazer o que o senhor divertir. escolhesse. E eu resolvi deixar o Senado para ganhar a mesma remuneração para ser Uhum, promotor de justiça. E promotor de justiça trabalha de 8 da manhã às 8 da noite. Os que se dedicam, uhum. é claro. Quem quer ser Sim. funcionário público trabalha suas 6, 8 horas por dia. Mas, Uhum. enfim, eu não sei explicar. Essa é a realidade. A Caramba. realidade é essa. É quando Deus escolhe, né? Deus escolheu o senhor e o senhor foi descobrir 15 anos depois, talvez, né? Agora eu descubro, né? Porque Aham. é, eu trabalhei em muitas ações de criminalidade organizada, né? Crime Uhum. organizado, corrupção em Brasília. Eu coordenei a Nossa. primeira ação, a dita operação, né? Operação Uhum. Anaconda. Foi a primeira operação desse estilo que a gente vê hoje, Lava Jato, Sim. etc., lá no ano 2000. E Operação Vampiro, Guerrilha do Araguaia, são muitas ações que eu propus, ações de Uhum. improbidade administrativa e tudo. Então, essa minha experiência
de combater altas esferas de criminalidade, de corrupção, Uhum. vamos dizer assim, me trouxe para a questão da infância de uma maneira assim, trazendo para a defesa da infância essa mesma ousadia, perseverança, coragem, que depois eu descobri Sim. nos personagens bíblicos, né? Não é Aham. fácil ver hoje em dia, mas na Bíblia a gente vê os personagens bíblicos são muito corajosos. Às São. vezes são medrosos, né? Mas com o Uhum. passar do tempo, como Gideão, como Moisés, né? Moisés não queria Sim. nada. Ele não queria aquele chamado. É Então é verdade. importante essa postura de verdade, mas todos eles, pela fé, se tornaram Uhum. corajosos, perseverantes, ousados, né? Sim, é verdade. É verdade. Nossa, que ganho que foi para o reino, né? Essa conversão do Senhor para canalizar tudo isso para o reino de Deus. E acredito que o tema que a gente vai estar falando hoje vai ser muito importante porque a gente vai estar falando para o público cristão, né? Então, para pais, para mães, para professores de ministério infantil, professores das escolas públicas, faculdades, né? Então, assim, vai ser muito bacana. E eu gostaria de fazer essa pergunta para o senhor: o que está por trás desse movimento de erotização da criança? Né? Talvez o nosso ouvinte não saiba, mas o Dr. Guilherme ele tem diversas palestras, livros lançados, ele dá seminário para o Brasil todo, treinamentos. Né? Depois a gente vai poder deixar os livros do Dr. Guilherme Shelby aqui embaixo do nosso vídeo, no link da descrição, para vocês conhecerem. E doutor, o que está por trás de tudo isso? Fala pra gente, na visão do senhor, claro. Bem, eu preciso dizer que quando eu entrei na Universidade de Brasília, em 1982, eu tinha 16 Uhum. anos, Nossa, mas a minha primeira conversão foi ao comunismo, aos 12 anos. é Tem mesmo? eu não tenho a data, o dia, né? Mas eu lembro, aos Certo. 12 anos, eu me converti ao socialismo, ao comunismo. Eu era muito estudioso, né? E meu pai é socialista até hoje. Meu pai está com 89 anos e é um Uhum. socialista militante. Então, inspirado pelos livros dele, né? Claro. E aí, veja, quando eu entrei na UNB com 16 anos, eu fui, meu primeiro semestre na UNB foi com um professor de socialismo cultural. Uhum. Até hoje o pessoal não acordou para essa expressão, mas em 82 era esse o nome. O meu professor de Nossa. sociologia, ele vinha da Alemanha, ele estudou na escola de Frankfurt. Ele, Caramba. ele foi ele foi mentoreado pelo Marcuse nos anos 70. Então, eu era tão já avançado que no final do semestre, lembra? Um semestre, eu já estava dando aula sobre socialismo cultural. Então, Nossa. está escrito nos livros a estratégia que estão fazendo hoje. Essa é a novidade antiga. Está Aham. tudo nos livros do socialismo. O Manifesto Comunista, em 1848, veja como estamos atrasados em compreender a estratégia do inimigo. Em 1848, o socialismo, Karl Marx propõe destruir a família. Está lá, destruir a família. É preciso acabar com a primeira forma de exploração de classes. O socialismo vê a família como um lugar de opressão. O homem Nossa. oprimindo a mulher, o homem dominando a mulher. É assim que eles veem a família bíblica. E eles são claros em dizer: é preciso destruir a família. Por que eu estou falando disso? Você me perguntou sobre erotização. Uhum. Porque, posteriormente, uma corrente específica da Escola de Frankfurt é o nome que se dá ao estudo de sociais aplicados de Frankfurt, que é Uhum. socialista, marxista cultural, e que eles entendem que a revolução verdadeira do socialismo não deve ser pelas armas, não deve ser pela violência, como foi na Rússia, na China, não. A Uhum. verdadeira revolução socialista deve ser por meio da cultura, das mídias, da arte, da educação, dos tribunais. É uma revolução das mentes. Eles usam muito uma palavra que os teólogos conhecem também. Eles usam muito a palavra metanoia. Metanoia. Sim. Por quê? Porque o socialismo cultural entende que realmente uma revolução socialista só vai se estabelecer de forma permanente se ela também ganhar as mentes das pessoas. Não é só a força, a ditadura, a opressão militar.
tem que haver uma mudança de mente, metanoia. Não é? Os teólogos conhecem a metanoia na Bíblia. Sim, O de João evangelismo também usa a Batista, né? metanoia. E aí que entra a estratégia do socialismo cultural na versão de um homem especial, que é o autor Herbert Marcuse. O Herbert Marcuse, nos anos 50, eu estou dizendo há 70 anos Anos atrás, atrás. ele propunha erotizar as crianças, erotizar os jovens, como forma de destruir a família monogâmica. Está no livro dele, escrito assim em letras garrafais. Se erotizarmos as crianças e adolescentes, diz Herbert Marcuse, vamos destruir a família monogâmica. Por quê? A gente pode compreender travestis, transexuais, pessoas erotizadas, não só os travestis e transexuais, pessoas erotizadas não vão formar família monogâmica. Não precisa nem ser homossexual, não, gay, não. Mesmo heterossexuais, erotizados profundamente, viciados em pornografia, praticantes de toda forma de que eles chamam liberdade sexual, perversões sexuais. O Marcuse, olha a coisa que ele escreve no livro dele. Ele escreve o seguinte, que as perversões sexuais não podem ser privilégio apenas das prostitutas e doentes. Meu Ele Deus. quer a perversão sexual para todas as crianças e adolescentes. Então, essa universalização das práticas sexuais na infância, na juventude e na adolescência seria um instrumento para operar uma metanoia na mente das pessoas, dos erotizados, é claro. Uma criança erotizada, hoje nós temos as pesquisas que demonstram que as crianças erotizadas, elas têm profunda perda cognitiva, até mesmo o intelecto fica abalado, mas afetiva e, sobretudo, de valores. Então, essa estratégia que estava nos livros dos anos 50 de erotizar as crianças, hoje está nas creches da sua cidade. Meu Não Deus. importa de onde você esteja no Brasil. Você que está me vendo aqui, fique certo. As creches, escolas públicas, e atenção, escolas particulares, pior até. Eu quero aqui falar uma coisa que o pessoal não está atento. Todo mundo está achando que a erotização é escola pública. Atenção, nas escolas particulares está até pior. Em muitas cidades onde eu vou, as piores ministrações, porque eles usam educação sexual, eles usam cláusulas abertas de combater discriminação, cláusulas com as quais concordamos, mas as cláusulas são apenas um chamariz, são apenas uma isca. O que de fato eles fazem na aula de educação sexual ou de cidadania é erotizar as crianças, expor a crianças, aos alunos, né, o menu da sexualidade adulta. O que a lei proíbe, mas eles fazem. Por quê, gente? Porque é uma estratégia política. Erotizar crianças é uma estratégia política do socialismo. É isso que nós... Ainda muitos não acordaram para isso, é incrível, né? Já estamos aí há quase 2 décadas das propostas do socialismo no governo Lula, que abertamente propunha destruir a família. Isso foi governo federal, em 2006, Plano Nacional de Direitos Humanos. Então, talvez esse seja um elemento. Eu estou dando aqui uma visão geral, que não sei por que os cristãos dormem para esta causa. Então, eu clamo e coloco, não só para os cristãos, para as pessoas de bem, né? Não precisa ser cristão, não. Uma pessoa de bem, ela não fica inerte diante desses fatos. O senhor falou do livro do Marcuse, o pessoal às vezes fica um pouco cético, né? Então, esse livro existe para comprar hoje, se a gente for ali na Amazon, no Saraiva, a gente consegue encontrar esse livro? Como é que chama o livro? O livro chama-se Eros e Civilização. Tem para comprar, vai estar escrito isso no livro. Vai estar lá. Eu tenho um livro que chama-se... Tem 2, né? Tem o Querem Calar a Igreja Cristã, é o livro mais recente, e tem o livro Educação Sexual para Crianças.
Esses Uhum. 2 livros, eu trago cada passagem do Manifesto Comunista, dos livros, eu ponho lá a edição, eu ponho a página, onde Uhum. vamos dizer, eu economizo o tempo das pessoas, Sim. trazendo o que está nos livros, né? Para que as É. pessoas tenham o conhecimento da fonte, né? E isso é importante. Claro, claro. É assustador. Quando a gente escuta o senhor falando assim, é assustador, né? É assustador o conteúdo e é assustador também a nossa própria ignorância, né, doutor Guilherme? Então, assim, como é importante esse assunto a gente está trazendo à tona. O que eu ia perguntar para o senhor, de uma maneira mais prática, como que acontece essa erotização? O que está sendo ensinado? Porque os pais estão trabalhando, os pais estão na correria do dia a dia, e até tem um caso, abrindo um parênteses que o senhor falou sobre escola particular, aqui da nossa cidade, de um dos maiores colégios daqui, eu não vou citar o nome dele, mas um colégio particular, de classe alta, aonde a mãe, ela começou a acompanhar as atividades da filha, e ela começou e ela não é cristã, e ela começou a perceber essa questão do empoderamento da filha, da menina, de uma maneira distorcida. E ela chamou a atenção do colégio, o colégio falou que aquilo ali era um material didático, e a mãe tirou os filhos do colégio, os filhos quase entrando na adolescência, 13 para 14 anos, para que ela começasse a ensinar na sua casa através de homeschooling. Então, isso mostra o que o senhor está falando, né? Que até mesmo nos colégios particulares e talvez de maneira mais incisiva, porque os pais acabam confiando, né, no material didático, no valor que eles estão investindo mensalmente na vida dos filhos. E sim, vai estar aprendendo mais português, mais matemática, né, mais química. Se a gente comparar o ensino público com o privado, a gente sabe que existe uma didática maior, né? Mas também existe a questão da erotização. Então, como é importante a gente está falando sobre isso. E eu queria perguntar para o senhor de maneira mais prática, o que o senhor tem visto em relação a materiais? Porque é sutil, né? Não é uma coisa gritante, né? Talvez eu esteja errado, mas o que está sendo ensinado que está erotizando a criança? Há 10 anos atrás, era sutil. O de Uhum. 5 anos para cá é grotesco mesmo. É mesmo? Dever de casa numa escola de ensino fundamental 1. Tá. Que idade que é o Fundamental 1. Fundamental 1? É 13 O anos? Fundamental 1 é até sexta série, né? Sexta Sexta série. série. E até a quinta, Quinta. né? São, Então eram alunos da são quinta série. Dever 13, de 12, casa. 13 anos. Tá. Não, 10, 11. 10, 10, 11? 11. É verdade, É, 15 é no terceiro colegial, é verdade. 10, 10, 11. 11. Eu estou dando um exemplo, eu tenho um caminhão deles. Eu podia dar Uhum. aqui vários. Se quiser, eu dou aqui. Pode falando, pode Pode dando. ser Belo Horizonte, podia ser Florianópolis, pode ser São Paulo, pode ser Teresina, Goiás, Brasília. É Uhum. generalizado. Essa é na Tá. escola pública, mas eu nem vou falar que é público particular, porque podia ser particular também. Qualquer uma das duas. Aliás, eu vou dar 2 exemplos: um de escola pública e um de escola cristã. Ô, Hã? Jesus. Primeiro exemplo: escola pública, meninos de Uhum. 10 anos, quinta série, 10, 11 anos. Dever de casa. Dever de casa. Pesquisem, alunos. Esse era o dever de casa escrito numa folha de papel. O dever Meu de Deus. casa. Pesquisem, alunos. O que é boquete? Mentira. Sexo oral. O que é como 2 homens transam? O que é sexo grupal? Meu Deus. Esse foi o dever de casa. Entregue o papel para os meninos levarem. Eles levaram para Nossa. casa, né? Pesquisaram, Na internet, devolveram. sozinho? Claro, os pais estão muito ocupados na igreja. Eles têm, mas não têm tempo para ver essas coisas. Então, o que aconteceu? Uma das alunas mudou o comportamento, porque ao ser erotizada, ao ver o que é sexo anal, sexo grupal, a menina se retraiu, a mãe percebeu, e a mãe foi falar com a filha. A filha então revelou, já tinha feito tudo. Meu O caso foi Deus. legado à justiça. O promotor disse: não tem nada demais. Trabalhar a Meu Deus. sexualidade com os alunos está nos parâmetros curriculares nacionais. O caso foi ao MEC. E o MEC disse que, olha, não aprovamos esse tipo de coisa, mas
É dever da escola falar sobre sexualidade com os alunos. Agora, vamos saber como a lei brasileira trata isso? Uhum. Artigo 218-A do Código Penal. Permitir que criança ou adolescente menor de 14 anos tenha acesso a ato libidinoso. É crime. O artigo 232 do Estatuto da Criança. Então, artigo 218-A do Código Penal. Uhum. O artigo 232 do Estatuto da Criança diz submeter criança ou adolescente a vexame ou constrangimento. Quando você obriga a criança a fazer um dever de casa com conteúdo impróprio, ilegal, que é o sexo grupal, o sexo anal, para crianças de 10 anos, você constrange os alunos. Uhum. É o crime também do 232. Então, além disso, dano moral, além da questão criminal dessa professora, tem a questão do dano moral. As crianças foram violadas na sua dignidade humana sexual, na sua dignidade sexual e psicológica. Então, tem a repercussão criminal, que foi expor os alunos ao pornográfico, e a segunda opção, dano moral. Veja, é a lei que diz que criança não pode ser exposta, adolescente não pode ser exposto ao pornográfico. Uhum. E foi o que aconteceu nesse dever de casa. Agora eu vou dar um exemplo da escola cristã. Claro, achei que esse fosse da cristã, eu estava assustado já. Uma escola cristã com 3 mil alunos, não vou falar capital, Claro. porque não convém. Pode ser qualquer capital. Aula de religião. Aula de religião. O professor, então, ele pede que aluno, o menino, dê mão a menino. De novo, alunos de 10 e 11 anos de idade. Ele pede que menino fique de mãos dadas com menino, olhando um de frente para o outro. E menina fique de mãos dadas com menina, olhando uma para os olhos da outra. Qual que era a dinâmica nessa aula de religião num colégio cristão? A dinâmica era um olhando para o olho do outro, menino com menino, menina com menina, e o professor, então, pedia para um olhar no fundo dos olhos do outro. E enquanto eles se olhavam, o professor dizia: se você sente atração pelo seu colega, isso é normal. Menino gostar de menino, menina gostar de menino. Esse caso foi um escândalo, foi levado à mídia, aos jornais. Eram 3 mil alunos na escola, portanto, pelo menos 2 mil e tantos pais. 200 e poucos pais se revoltaram. Olha o número, foram poucos que se revoltaram. Nem 10%. E foram exigir da escola uma explicação, pois a escola manteve a dinâmica para combater o quê? Homofobia. Olha como eles agem. Eu estou dizendo isso, de novo, um abuso contra as crianças que estavam na aula, todas elas crianças de 10 e 11 anos, e também contra a família. Porque a lei brasileira garante às famílias o direito de serem respeitadas na formação moral, religiosa e moral dos filhos. Sim. Quando se coloca uma aula dessas, induzindo na sala de aula, porque o aluno é obrigado a estar em sala de aula, não tinha como o aluno dizer, vou sair. Com 11 anos, né? Ele não tem essa autonomia. Os pais não sabiam desse conteúdo, olha só, não há transparência. E o conteúdo é abusivo, a formação moral que os pais dão para os filhos. E percebam, eu estou dando esses exemplos porque é generalizado. Isso já e esses professores perversos, né, que se dão a essa função de violar a dignidade sexual e psicológica das crianças, eles acham que estão fazendo bem a elas. Sim. Muitos deles não conhecem a estratégia que eu falei há pouco, do socialismo cultural. Muitos não conhecem. Acham que é dignidade do menino aos 5, 6 anos, tem que saber o que é sexo anal, tem que saber que o sexo anal é natural. Percebam, crianças sendo expostas ao pornográfico, mas o pretexto é sempre nobre. Se alguém chegasse dizendo que veio erotizar as crianças, que veio destruir a família, não teria chance. Não teria chance. Eles não virão nunca com essa assertiva que está nos livros, né?
Agora Eles combater virão bullying e sempre homofobia, né? subterfúgio. Exato. Uhum, Esse subterfúgio de direitos humanos, atenção, os direitos humanos são muito relevantes. Só que uhum, essas pessoas, esses partidos políticos, atenção, é partido político que apoia isso. uhum. São os socialistas. Todos os partidos socialistas apoiam essas práticas. Só que eles Entendi. dizem, não, isso aqui é aula de direitos humanos, é de educação sexual para as crianças, e violam as Uhum. leis. Doutor Guilherme, então qual seria a maneira ideal para se falar sobre esses assuntos de sexualidade dentro da escola? Porque existe sim a matéria, né? Então o que eles fazem é aproveitar de um tema que sim está na grade curricular, porém eles usam dessa malícia para encaixar isso que eles estão querendo passar para as crianças e para erotizar as crianças, né? Qual seria a forma adequada de se falar sobre esse assunto em sala de aula? Olha, primeiro passo, conhecer as leis. Uhum, Conhecer as leis, porque as leis são o fundamento de tudo, especialmente para as famílias. uhum, Aqui é importante separar a questão moral, religiosa, das questões tá. legais. Nós não Uhum, fazemos isso. Como cristãos, a gente realmente vai mal. Por quê? Porque quando há uma violação de uma lei, do Código Penal, quando se pratica um crime, ou quando se viola o direito de uma família cristã, não se deve usar a Bíblia, deve-se usar o Código Penal, o Código Civil. uhum. Só que a gente ficou tão espiritual que a gente começa a usar a Bíblia na hora errada, Sim. porque é isso que nós temos que aprender. O apóstolo Paulo, eu quero falar aqui de uma passagem que é simples. Quando ele se viu no momento de uma injustiça sendo praticada contra ele, e ele tinha a lei romana, ele não falou de Bíblia, não falou de Sim. nenhum aspecto espiritual. Ele disse: apelo ao César, apelo ao imperador. Em Atos, está 25, né? Acho que 25, 22 também, há uma passagem parecida. Com muita Uhum. frequência, o apóstolo Paulo, para se É. defender, Eu recorreu sou às cidadão leis romano, né? de Que cidadão ele romano e falava, né? recorreu às leis romanas. Isso para nós Uhum. parece que nós não conseguimos entender. É Ele verdade. entendia para nós. Só que nós não. O cristão ele acha que não, que recorrer às leis, Código Civil, Código Penal, não é espiritual. O apóstolo Paulo diverge da nossa geração. Ele acha que é Uhum. espiritual, sim, tanto que fez uso das leis romanas. É Claro. essa a inspiração, é essa a minha colocação para os cristãos, Uhum. porque quando eles conhecem a lei, o que, que acontece? Quando a gente conhece a lei, a gente passa a ter mais segurança. Mas não é só segurança. A lei tem um caráter pedagógico. Por quê? Uhum. Ela serve como referencial para as famílias, para as crianças, para os Claro. professores. Então, a lei também ela restaura a ordem, ela restaura limites, responsabilidades. E aí nós começamos a poder agir de uma maneira mais eficiente e justa. Perceba a Uhum. graduação. Sim. Conhecer a lei, segurança, caráter pedagógico. Nós começamos as pessoas começam a compreender o porquê de direitos e deveres, e aquilo gera o quê? Eficiência, quando falamos ou quando corrigimos um aluno, e Uhum. justiça, não vamos fazer de uma forma errada. Quantos benefícios da lei? Agora, conhecer a lei não é suficiente. Uhum. Conhecer a lei é necessário, mas não é suficiente. É preciso também analisar cada contexto, cada situação e Uhum. agir com a sabedoria daquele momento. Tem momentos que a mera alegação de que existe uma lei paralisa tudo. Tem momentos que não. Você vai ter que Sim. ir na delegacia de polícia, você vai ter E que ir no registrar. Ministério Público, você vai ter que fazer uma notificação extrajudicial. Não é todo o tempo fazendo a mesma coisa. Então Entendi. perceba que há muitas nuances nesse processo. O mais Sim. importante, porém, eu repito, é conhecer as leis. Perfeito. E se tiver algum professor assistindo nós, que eu acredito que haja, é, esse professor, qual que é a melhor maneira de ele falar sobre esse assunto de sexualidade? Então, imagina que ele tem a sua pauta para estar dando a sua aula, e ele precisa fazer uma dinâmica para falar sobre sexualidade. Qual que é o limite que ele pode falar? E já tem algum exemplo de que ele possa falar, olha, você pode falar sobre isso, sobre a liberdade, ou não sei, sobre a escolha lá na frente, converse com seus pais. Qual é a maneira desse professor instruir os alunos em sala de aula?
A primeira atitude da educação dos professores e das escolas é terem transparência. No caso das escolas públicas, é uma obrigação constitucional. Se Tá. você é professor de escola pública, municipal, estadual, federal, não importa. Se você é um servidor público e dá aulas para crianças e adolescentes, o artigo 37 está na Constituição. Ele obriga transparência em todas as atividades do serviço público. Uhum. Legalidade, obedecer às leis, e transparência. Ora, se eu vou tratar de um tema tão, entre aspas, complexo, Uhum. sensível, ora, eu tenho que, antes de ministrar aulas ou materiais didáticos, eu tenho que comunicar à família. Hum. Transparência. O pai e a Do mãe têm o que... direito de saber sobre esses temas. Será que o Perfeito. professor está pensando em ensinar seus filhos a se masturbar? Será que dá aula de masturbação? Como está generalizado na escola brasileira? Claro Uhum. que não são todas, mas é muito frequente o professor ensinar os alunos a se masturbarem. Isso é objeto de educação sexual? Então, os pais não estão sabendo. Eu dei essa dinâmica de uma escola cristã, de um aluno, um menino, olhar nos olhos do outro, induzido pelo professor, e o professor dizer que é natural ter atração. Isso é indução, isso é um dano moral, isso aí é uma perversidade. E, olha, os pais não estão sabendo disso, então transparência é Uhum. o primeiro passo. Porque ninguém Entendi. aqui está fazendo coisas escondidas, né? Se estão Claro. fazendo coisas escondidas, é porque não estão de boa fé. Então, nós Uhum. precisamos realmente, os bons professores, se resguardarem. Não estou fazendo nada de má fé. Aqui está o material, família, aqui está o que eu vou apresentar. A família, então, vai poder dizer concordo ou não concordo. Professor, Uhum. se a família disser não concordo, você pergunta por quê? Sim. Ora, aí entra as leis. Então, vamos lá. Dentro da lei brasileira, há uma idade que somente a partir dela se pode trabalhar temas mais complexos da sexualidade adulta. A idade é Entendi. 14 anos. Está no Código Penal. Então, essa idade está prevista lá, um referencial importante no tema da Uhum. sexualidade, porque tanto o artigo 217-A quanto o 218-A do Código Penal estabelecem 14 anos como a idade de consentimento para a prática sexual. Somente a partir Perfeito. dos 14 anos, de acordo com o Código Penal, se poderia manter atos libidinosos ou relação sexual com um adolescente. Já Uhum. indicar no Código Penal que é nessa idade que se adquire uma maturidade, um amadurecimento sexual maior, permitindo não só o conhecimento como a prática. Não estou dizendo que é para ser Uhum. assim, mas é a lei. Claro. É a lei. Antes dos 14 anos, não. Atenção, entre 14 e 12 anos são adolescentes. E mesmo Uhum. esses adolescentes têm uma proteção especial. De modo que, por exemplo, se um adulto mantiver ato ou libidinoso, beijos ou toques no corpo, com adolescente, se um adulto mantiver essa prática com adolescente entre 12 e 14 anos, pratica estupro de vulnerável. Olha a gravidade. Muito. Então, há uma proteção especial da lei para os menores de 14 anos. Então, os menores de 14 anos, o cuidado deve ser redobrado. Uhum. Atenção, o artigo 78 do Estatuto da Criança e o 241 também do Estatuto da Criança, ele estabelece o conceito de pornografia. Uhum. Pornografia infantil, o que é isso? Então, essas normas legais têm que ser conhecidas pelo professor, porque aquelas descrições de conjunção carnal, atos libidinosos, órgãos genitais sendo apresentados para finalidade primordialmente sexual, não pode. Uhum. Isso aí não pode. E nós vemos em materiais didáticos o pornográfico assim aparecendo sem nenhum constrangimento, Sim. aprovado pelo MEC. E por que Ô, acontece isso? Não é só o ativismo socialista, não. É também o fruto da formação do professor brasileiro, qualquer professor brasileiro, que uhum. não conhece as leis, assim, as leis básicas que regem a infância, a família e a própria educação. Então, na formação Uhum. do professor brasileiro, ele foi privado de conhecer essas normas tão importantes para o exercício do magistério. E aí, quando ele vai ministrar aula sobre educação sexual, ele faz o que bem entende. E é por isso Entendi. que há violações assim.
em enorme quantidade no Brasil. Entendi. Então, até mesmo por uma ignorância dos professores de não conhecer que há um limite para o que se há falado, eles acabam falando aquilo que eles acreditam, que eles têm convicção, então. Entendi. Exatamente, a ausência de fundamento. E isso é um processo que tanto os pedagogos ou professores cristãos, quanto os pedagogos não cristãos, nenhum deles, é triste dizer isso, eles não se Uhum. interessam pelas leis. Eles Entendi. acham que a boa vontade ou pedagogias vão ser Já é suficientes. Não suficiente. são, como estamos vendo. Não são. Uhum. Não há nenhum ramo, não há nenhuma área humana que possa prescindir, que possa abrir mão das leis. Imagina o trânsito, se ele fosse Sim, regido por normas gerais, que cada um fizesse o que achasse melhor. claro. Você vai ver o que ia acontecer com o trânsito. Não só o trânsito, qualquer área. É Uhum. necessário as leis, porque as leis são a ordem. As leis Uhum. permitem a liberdade acontecer. Sem, Perfeito. sem ordem, a liberdade é um vício. Aliás, essa afirmação é de um filósofo alemão chamado Immanuel Kant, no Uhum. século XIX. Uhum. Deixa eu fazer uma pergunta para o senhor para saber se isso que foi falado na sala de aula ele é permitido ou não. Um amigo meu, ele tem uma filha de 5 anos e a filha, eu não sei o contexto da história, mas ela estava na sala de aula e talvez aconteceu alguma coisa sobre o menino e ela falou assim, meu irmão tem o bilu-bilu, né? Sabe? Deu o exemplo ao órgão genital do irmão, porque é o jeito que os pais ensinam dentro de casa. Então tem um menino e tem uma menina e a professora falou assim: não, não é esse nome, é pênis. E ela chegou em casa e falou assim: mãe, o nosso irmão não tem bilu-bilu, ele tem pênis. Ela falou assim: que isso, filha? Onde é que você falou esse nome? Não é esse nome, aqui dentro de casa esse é o nome. O que essa professora fez, está certo ou está errado? Ela educar o filho da 5 anos a criança tem. Olha, aí tem que olhar o contexto mais amplo, tá? Tá. Aconselha-se que sempre se fale para a criança, qual a idade dela? 5 anos. 5 anos. Então, até a primeira infância, vamos dizer assim, a fantasia ainda é muito forte na criança, tá? Tá. E os nomes, eles são preparativos, né, para o Uhum. amadurecimento da criança. Você não pode tratar uma Uhum. criança de 2 anos como trata uma criança de 11 anos. Certo. Os educadores não sabem sequer o que é criança. Os professores não sabem o conceito de criança. Eles não têm Uhum. nenhuma formação legal. E, portanto, eles tratam uma criança de 2 ou 3 anos como um de Adolescente. 11 ou um Entendi. adolescente de 12. Então, nós precisamos dizer o seguinte: cada contexto merece uma análise. Como é que essa Certo. professora falou para a criança? Uhum. Então, é preciso entender esse processo. Agora, Perfeito. dar o nome de pênis não é nenhum problema. Não é nenhum Uhum. problema. Vagina, ânus, são os nomes. Certo. Isso aí é natural, é uma opção pedagógica. Me parece que para as crianças quando você dá o nome bilu-bilu, queca, né, para a Uhum. vagina, ou piu-piu para o pênis do menino, Exato. você está ali, de certa forma, criando um nome foneticamente agradável e que Certo. expressa o conhecimento que a criança precisa ter. Uhum. Já a palavra pênis, vagina, isso já até para pronunciar e até para o conhecimento, uma criança de 2, eu estou me referindo à primeira infância, crianças de Claro. 2, de 1 aninho, de 3 aninhos, eu não sei se é o melhor dar o nome correto. Uhum. Esse nome de fantasia, vamos dizer assim, ele serve a um Sim. pretexto pedagógico que cabe aos pais, não é? Aos pais. Avaliar, mas na escola é preciso já iniciar-se um processo também de conhecimento. Então a família Entendi. tem que entender que a escola não pode dar nomes de fantasia para as coisas, porque lá é para Uhum. todo mundo. E aí Entendi. o nome tem que ser pênis, vagina e ânus. E aqui está também um dos elementos importantes para nós falarmos de sexualidade com as crianças. A partir do primeiro Claro. ano, a higiene íntima. Legal. Deixa eu só fazer uma pergunta que antecede essa do senhor. O senhor falou sobre que até mesmo os professores não sabem o que é criança. O senhor consegue definir para a gente qual é o contexto de primeira infância, segunda, terceira, só para ficar um pouco mais claro isso para a gente?
E aí depois o senhor entra justamente no que você vai falar, para a gente entender como que é a melhor fase para se falar sobre esse assunto. Bem, é verdade. A lei brasileira estabelece um critério cronológico para definir Uhum. a infância e a adolescência. São A dois lei períodos. brasileira. É, Que o interessante. Estatuto da Criança e Uhum. do Adolescente estabelece, define cronologicamente, portanto, é o tempo medido pelo relógio. Então, há um Certo. tempo a partir do qual, a partir do nascimento, Uhum. até o dia anterior ao aniversário de 12 anos. Certo. Se o aniversário de 12 anos é no dia 13 de outubro, portanto, Uhum. até a meia-noite do dia 12, Certo. então, o aniversário de 12 anos, a pessoa completa 12 anos dia 13 de outubro. Certo. Até o dia 12 de outubro é criança. 11 anos, 11 meses e 29 dias. Perfeito. Quando ela completa 12 anos, o dia do aniversário, ela passa a ser adolescente. Uhum. Então, no dia do aniversário de 12 anos, a pessoa se torna adolescente. Até o dia Uhum. anterior, era criança. Perfeito. Perfeito. Do dia do aniversário de 12 anos Uhum. até o dia anterior ao aniversário de 18, ela será adolescente. Perfeito. Olha que o gap é bem. No dia do aniversário, É longo, né? a 0 hora do dia do aniversário de 18 anos de idade, a 0 hora do dia do aniversário de 18 anos, a pessoa já é Uhum. adulta, não é mais adolescente. A repercussão é muito Perfeito. séria. Por exemplo, o crime praticado por essa pessoa. Se praticar um crime no dia anterior, adolescente, Estatuto da Criança, 3 anos Uhum. de internação máximo. Se praticar o crime no dia do aniversário de 18 anos, lei penal, 30 anos o Adulto. máximo de pena. A diferença é bem Entendi. radical. Uhum. Muito bem. Agora, perceba que a infância, que vai do dia do nascimento até os 11 anos, vamos dizer assim, Claro. é um período muito vasto. Um menino É. de 11 anos é bem diferente de um menino de 1 ano de idade. Então, Claro. perceba que há vários graus de desenvolvimento. E a lei Uhum. brasileira prevê uma fase específica, que é a primeira infância. Certo. Primeira infância, que é de 0 a 72 meses de idade. Uhum. A lei da primeira infância especificamente estabelece esse período como a primeira infância. É um Uhum. período que, de fato, coincide com os desenvolvimentos dos estudos da ciência, que revelam que é nessa fase que se Uhum. estabelecem, vamos dizer assim, as estruturas cerebrais, as estruturas mentais até da criança, e que a partir dos 6 anos, muita coisa já está definida. Olha que Uhum. assustador. Verdade. Como a gente despreza as crianças, né? Em vários Sim, ambientes, né? é Acha que verdade. criança. E aí acha que a criança só é relevante quando ela está no ensino médio ou já está avançada na escola. Quando, na verdade, a lei brasileira, de forma correta, dá ênfase a Uhum. essa fase da primeira infância. Que interessante. Que interessante. Então, a primeira infância é do 0 aos 6 anos de idade. E depois a segunda infância vai pegar dos 6 anos até os 12 ou não? Não há a Não tem figura da essa. segunda infância, Não há legalmente figura. falando. Aí você vai ter as Perfeito. pedagogias, a psicologia, estabelecendo vários graus de amadurecimento. Agora, o problema é, existem crianças de 6 anos que já têm 8, já estão maduras. E tem Uhum. crianças de 8 que ainda são de 6 anos. Eu não estou falando de deficiência, de transtorno, Claro. não. Eu Até estou mesmo a falando até de criação, né, vivências. cognitiva. Eu dou um exemplo da questão da aula de educação sexual. Olha a complexidade da coisa. Uhum. Você tem uma turma com 30 alunos. Vamos pensar, alguns professores aqui vão rir, né? Porque Eles vão 40, 50 entender. alunos, né? É. Quando você tem uma turma de alunos de 10 ou 11 anos de idade, uma turma de Uhum. 50 alunos, de 30, alguns alunos nunca beijaram na boca e outros alunos na mesma sala já transam. É verdade. O contexto é esse: classe média, classe alta, dentro de igreja, fora de igreja, tudo igual, tudo igual. É essa tristeza. Eu queria dizer assim, ó, Uhum. na igreja é diferente. Não, é igual. O fenômeno é igual, Aham. a perversidade, a pornografia, a falta de cuidado dos pais, a negligência.
o abuso contra crianças, é tudo igual. O que Uhum. acontece, gente? Como é que o professor vai dar aula para um público tão heterogêneo? Perceba como é É verdade. complexo e por que o professor. O que normalmente a escola faz? Ela dá aula para os que já estão transando. E aqueles que ainda não estão transando, que nem acordaram para isso, vão acordar na escola. Vão acordar à Entendi. força. Vão aprender a colocar a camisinha numa banana, simulando a colocação da camisinha no pênis. As Aham. meninas vão receber camisinha. Meu Políticas Deus. públicas perversas, violadores da dignidade da criança. A Uhum. nossa política pública é dê camisinha para as crianças e adolescentes para que elas não engravidem. Não se tem nenhum Uhum. cuidado com a delicadeza, as leis que estabelecem o cuidado com a integridade sexual e psicológica das crianças. Meu Deus. Sabe que eu me preocupo, doutor, que os pais, falando especificamente para os pais cristãos, que eles esquecem que os seus filhos são seres humanos caídos também, que eles não nasceram de novo. Então os pais tratam os filhos como se eles fossem anjinhos, como se... Infelizmente, a dura realidade teológica é que se você é convertido, o seu filho ainda não é convertido. Talvez ele já seja com 10 anos, com 11 anos de idade. Mas os pais cristãos, eles precisam entender que eles precisam evangelizar os seus filhos, né? Eles precisam falar também do assunto sexual e também do assunto cristão, entender a palavra, entender o plano de salvação, né? Como é importante os pais ensinarem a palavra para os seus filhos. Mas a grande realidade que nós vemos hoje é que os pais não falam nem da Bíblia nem da sexualidade, né? Então são dois assuntos importantíssimos que estão em pauta e é onde os pais estão negligenciando, né? E o que eu queria Ô, perguntar para o Lucas, senhor? Pode falar. deixa eu te dizer, aproveitando essa sua fala, Uhum, eu proponho para os ministérios infantis não uhum, cuidarem mais de crianças. exato. Eu proponho para os ministérios infantis cuidarem dos pais e mães. Uhum, Ou seja, porque você. Olha o que nós fazemos. Ao invés de darmos formação para quem cuida da criança a semana inteira, nós damos uma informação para a criança e não falamos nada com os pais e mães. Então, uhum. a igreja pode fazer algo extraordinário, que é trazer pais e mães, e aí vai Para precisar do perto, pastorzão né? da pregação, dizer Uhum. que cuidar e proteger os filhos é tão espiritual quanto orar por eles. Vai ser Perfeito. difícil, mas é isso que eu proponho. Quando Claro. a gente acordar teologicamente que o amor ao próximo é espiritual, nós vamos Uhum. fazer o quê? Nós vamos trazer as famílias, talvez do culto, uma ou duas vezes por mês, e vamos Uhum. levá-lo para o ministério infantil, para que eles sejam nutridos com estratégias para evangelizar os filhos. Isso que você falou é a essência, Lucas, que Uhum. está absolutamente. A minha experiência nas igrejas mostra que assim é raríssimo a igreja acordar para o que você acabou de falar. Perfeito, porque assim, ó, se nós olharmos para a cultura judaica, era isso que os pais faziam com os filhos, né? Então, ensine o caminho onde os filhos devem andar e quando ele crescer ele não se desviará dele, não é levar para o ministério infantil e deixar lá. É claro que é muito importante para que os pais aprendam a palavra lá, no culto principal, mas os filhos, né, as crianças com 5, 6 anos de idade, eles já tinham conhecimento de toda a Torá, né, dos primeiros livros da Bíblia, eles já recitavam salmos de decor, eles já sabiam a história, porque eles eram ensinados na cultura judaica, né? E se a gente olhar também hoje os muçulmanos, é isso que eles estão fazendo, eles estão pegando seus filhos, ensinando, educando através da Bíblia deles, né, do Alcorão, e como é difícil a gente converter um muçulmano já na idade adulta, né? Então, esse trabalho é muito importante. Falando sobre sexualidade, doutor Guilherme, qual que é a melhor idade para que os pais comecem a falar com isso com seus filhos? E eu queria perguntar se o senhor tem alguma experiência de como falar isso, né? Porque, como o caso que eu citei, poxa, com 5 anos já poderia falar assim, filha, o nome do órgão é esse, né? Essa é a maneira que a gente recorre, mas aqui dentro de casa o seu irmão é menor, a gente vai falar com esse nome até que ele cresça. Qual que é a idade e como os pais devem orientar os seus filhos sobre esse assunto? Sim. Não há idade. Não há Eu digo o idade. seguinte: não há. Eu acho que a partir do primeiro ano de vida. Então, logo a criança adquire uma certa consciência e entendimento, Uhum. higiene íntima.
é a primeira aula sobre sexualidade. É a Entendi. criança conhecer o seu próprio corpo. Vagina para as Uhum. meninas, pênis para o menino, ânus, e conhecer a forma de higiene. A Perfeito. higiene já é uma aula de educação sexual. Uhum. Por quê? E aqui entra um princípio que não está escrito, mas que eu levanto nos meus livros, que é o Uhum. princípio da identidade, o direito fundamental, aliás, o direito fundamental das crianças à sua identidade biológica de sexo. O Certo. corpo humano não tem gênero. O corpo humano Uhum. não tem gênero. Quem tem gênero é cadeira, gênero é teto, carro. Isso tem Uhum. gênero na língua portuguesa. O Certo. corpo humano tem sexo, masculino ou feminino. Masculino ou Perfeito. feminino. O bebê, quando nasce, ele é macho ou fêmea. Não tem outro, Uhum. não tem terceira opção, nem quarta. Essa criança, ao nascer, ela tem direito a ser consciente da sua identidade biológica de sexo. Menino é Uhum. menino, menina é menina. E Uhum. os órgãos são totalmente diferentes. Não só os órgãos genitais, porque, na verdade, o sexo está impresso no DNA. Cada célula do corpo humano tem uma impressão, como se fosse lá uma forja, dizendo Aham. macho ou fêmea. Perfeito. E essa criança, portanto, ela tem que ser educada, primeiro, a conhecer seu corpo biológico. O que Uhum. estamos fazendo em ideologia de gênero faz é exatamente confundir tudo isso. A linguagem neutra, então, vamos dizer assim, a pá de cal na nossa causa. Se eles conseguirem implantar a linguagem neutra, você sabe, aquele todes, ou todex com X no final, ou seja, Aham. abolir a distinção de sexo, a descrição de sexo na língua, isso aí vai ser a conquista plena das novas Meu Deus. gerações. E a igreja dorme sobre isso, dorme Aham. completamente. Não trabalhamos esse tema, isso é coisa secular, isso não é coisa espiritual. Ou seja, os nossos filhos aprendem a Bíblia, vamos dizer, em casa ou na igreja, mas são Uhum. atacados na escola e nas mídias e nas redes sociais com os temas de sexualidade, drogas, etc. Ou seja, Uhum. eles estão desarmados, despreparados e desorientados. É por isso que o inimigo conquista tantos Território. aliados no nosso meio. Uhum. Porque É nós não verdade. acordamos. É como se os amalequitas eles estivessem atacando Moisés, mas assim, primeiro só raptavam as crianças. Imagina os amalequitas mudando de estratégia. Não, não vamos enfrentar Josué e Moisés, não. Vamos lá raptar as crianças. Eles estão fazendo isso. Uhum. Então nós observamos, reclamamos, murmuramos, mas não combatemos. E Uhum. aqui entra a questão central. Para falar, a primeiro filtro sobre sexualidade deve ser dado pelos pais. É o último que estão dando. Primeiro, quem está dando o filtro são esses perversos. A Sim. mídia, né? Pablo Vittar está aí, a Anitta. Os cristãos estão tendo sua formação sobre sexualidade primeiro com o mundo. Um Como. tema central para nós. Então, o Uhum. tema da sexualidade deve ser trabalhado no primeiro ano de vida. E esse tema deve ser tratado, claro, a questão da higiene íntima, da natureza biológica do corpo da menina e do menino. Uma aula que eu acho fundamental é ir ao zoológico, outra aula de educação sexual. Uhum. Leve os filhos ao zoológico. É leão e leoa, é a natureza. Aqui não estou Sim. falando de normal, estou falando de natural. Nós precisamos ter estratégia nos nomes. Natural e normal. Nós vamos falar do natural, biológico. No zoológico, você sempre vai ver macho e fêmea. Elefante Perfeito. macho, elefante fêmea, e assim por diante. Isso aí gera na criança, quando ensinado, né, o entendimento sobre a natureza e sobre ela própria. Uhum. Então, esse processo é paulatino, esse processo vai depender da personalidade da criança. Tem criança que é mais curiosa, e aí nós temos que dar informação conforme a maturidade da criança e do Da adolescente. criança. Mas olha o que acontece.
Não, perfeito. Desculpa interromper o senhor. É que a gente imagina o seguinte: se o pai desde pequeno já começa na orientação sexual, na parte da higiene íntima e vai explicando estratégia extraordinária de ir no zoológico, de mostrar a natureza, né? O próprio Jesus, né? Olha para os lírios dos campos, olha para os pássaros, né? Ele usa a própria natureza para ensinar a gente. Então os pais vão ensinando e quando eles chegam na escola e há uma dinâmica dessa, os filhos vão falar a primeira coisa, eles vão se espantar e eles vão falar para os pais: nossa pai, o professor falou diferente. Mas não, então eles aprendem direto na escola e quando fala aos pais, né, quando os pais têm tempo para escutar os seus filhos, eles acabam falando para os pais, né? Então é uma inversão pedagógica, né, assim dizendo, né? Agora, eu acho, Lucas, que o grande problema, o nosso grande desafio é as lideranças cristãs. Eu estou falando dos pastores das igrejas Perfeito. acordarem para isso. Porque Uhum. as famílias estão sendo aniquiladas. E os pastores não entenderam que, voltando lá ao socialismo cultural, quando eles Sim. falam de destruir família, erotizar crianças para destruir a família, o alvo final é a igreja. Eles escreveram também livros Meu onde Deus. o socialismo odeia o cristianismo, odeia as igrejas, isso é público. Só que eles dizem lá que tem que suprimir as religiões. Nossa. Então, um dos alvos ao destruir a família é destruir a igreja. Só que a igreja não consegue ver isso. Está nos livros lá, eles dizem expressamente isso. Então, Meu assim, Deus. uma vez que os pastores, porque a família está largada e sem ninguém por ela. As famílias Uhum. da igreja. Eu canso de receber ligações de famílias cristãs que estão sendo atacadas na escola, que buscam a justiça aos seus direitos, e o pastor da igreja não se importa com elas. Meu Deus. Não mesmo. E essa, assim, não é por mal, é porque realmente aí a questão da teologia que mata, né? A teologia que mata, porque retira a poderosa espiritualidade que há na vida, no cotidiano, na escola, no trabalho. Não, Perfeito. isso aí não tem nada espiritual. Espiritual é o culto, espiritual é a Uhum. oração. Então a gente colocou, e é verdade, não estão errados, eles estão incompletos. Porque além do culto, além das orações, além dos momentos solenes, cuidar de pessoas também é espiritual. Proteger Uhum. mulheres e crianças também é espiritual. Então, nós precisamos equilibrar esse processo. Eu penso que se as lideranças cristãs brasileiras acordarem, nós mudamos esse jogo. Rapaz, o tema é polêmico, hein? Já tô com algumas perguntas aqui já. Vamos lá. Doutor Guilherme, então a gente vamos entrar na família e na igreja, né? Nós somos cristãos, nós estamos aqui alertando, a gente não está aqui condenando, a gente está aqui para chamar atenção para algo que está numa zona obscura do nosso entendimento, seja como cristão, como pais, né? Qual que é a dica que o senhor dá para os pastores, professores de ministério infantil, professores de escolas? Qual é a alerta que o senhor faz para eles, cristãos, né? Falando para o nosso público hoje. O alerta é: erotizar crianças é uma estratégia política do socialismo. Não Certo. votem em partidos socialistas. Primeiro passo. No meu livro Querem Calar a Igreja Cristã, eu explico isso detalhadamente. Eu sugiro a leitura. Perfeito, nós Mas vamos deixar o link aqui embaixo. o Querem Calar a Igreja Cristã, esse é o livro. Esse é o Tá, livro para esse tema. Agora, do perfeito. ponto de vista prático, né? Um, conhecer as leis. Temos que conhecer as Perfeito. leis. Não são muitos artigos de lei, mas temos que conhecer Uhum. para proteger famílias, proteger as crianças e a própria pregação, que está sob risco. Em breve, o pastor não poderá mais falar sobre família, porque se falar da família bíblica, vai ser enquadrado como homofóbico. Meu Isso vai Deus. acontecer, já está acontecendo. Eles vieram para roubar, matar e destruir. Não há novidade Uhum. sobre isso. O que nós precisamos fazer agora? Trazer esse conhecimento das leis, primeiro, conhecimento da estratégia deles, né? Perfeito. Conhecendo a estratégia do inimigo, nós vamos agora entrar com o conhecimento das leis. Conhecimento das leis para enfrentar essa estratégia. E aí nós Uhum. vamos precisar reunir as famílias. A minha proposta para os pastores é que eles reúnam as famílias da sua igreja. Reúnam Uhum. pais, mães, reúnam as pessoas que estão... os pais e mães, não é? Precisam estar Uhum. reunidos para que, a partir dessa reunião, o pastor vai... é, ele vai falar com
aquelas famílias da sua igreja de forma permanente. Não é um Perfeito. evento, não é nenhum tipo de encontro casual, semestral, Tá. não. É É uma formar uma instrução. rede de famílias da igreja. Isso é Perfeito. importante. E mentorear as famílias com conhecimento. É Uhum. isso que é a minha proposta para os pastores. Cada pastor cuidando das famílias da sua igreja. Uhum. Ótimo. E eu acredito que a pergunta que surge na cabeça dos pais, né, enquanto escutam a gente conversando, ok, e o que eu faço? Meu filho chegou em casa e ele falou do que foi falado, de uma certa dinâmica, eu revisei o material do meu filho, eu acredito que, eu espero que a primeira coisa que os pais façam é conversar mais com seus filhos, né? Mas qual é o passo que um pai deve tomar assim que ele descobre, né, esse certo abuso sendo feito com seus filhos nas escolas? Bom, a primeira atitude é ele ter conhecimento, né? Porque o que acontece também é que muitos pais não têm conhecimento nenhum, não se interessam por Uhum. nada. De repente cai de paraquedas um tema, ele se fica Aham. indignado, sem Indignados. fundamento, e ele vai querer falar sem nenhum conhecimento de causa. Uhum. É claro que existem casos também de crime, claro, sendo praticado, como eu Certo. mencionei aqui. Uhum. O desafio agora para os pais é quando houver alguma suspeita, ele fazer a prova. Se for Perfeito. material didático, pega o material didático. Tenha Uhum. consigo. Pega o livro. Se é uma aula que o professor só falou coisas, pede para o filho gravar. Perfeito. O filho pode gravar, sim. O professor Uhum. pode gravar o aluno? Claro que Claro. pode. Para a defesa do professor, sim. O professor Uhum. tem o direito de gravar as conversas que ele mantém com seus alunos. Assim como os Perfeito. alunos também têm o direito de gravar as conversas que mantém com o seu professor, Ótimo. especialmente se há suspeita de violação. Há muitos Uhum. casos de professores que abusam sexualmente de alunos que só foi Uhum. provado porque o aluno gravou. Imagina se Nossa, o que aluno bom. não pode gravar para se defender. Claro que pode. Isso é Aham. constitucional. Então, fazer a prova fazer a Perfeito. prova. E ter muito cuidado ao ouvir os filhos, porque muitas vezes o filho fala algo, depois você vai falar com o professor, não, foi bem diferente. Então nós precisamos Uhum. ouvir os dois lados, precisamos também dar um Claro. crédito para os professores. Precisamos dar Ótimo. crédito para os professores, não podemos Ótimo. acusá-los levianamente. Isso Uhum. exige conhecimento e equilíbrio. Agora, em Perfeito. casos de violação, tem que fazer a prova bem feita, porque depois Uhum. que você denuncia ou leva o caso às autoridades, ninguém mais fala com você. Entendi. Então, por isso que você pode falar com os amigos do seu filho, gravar em Uhum. áudio ou vídeo conversas com as pessoas e até na própria Perfeito. escola. Então, essa prova, ela é muito importante e tem que ser feita com Ótimo. cuidado, porque ela Ótimo. tem valor perante a justiça. Ótimo. E o pai constatou, juntou material. Qual é o órgão que ela deve levar para que isso seja apurado? Vai depender muito da situação. Tá. Eu mencionei alguns artigos de lei. Uhum. Em regra, o que se quer, não é cessar aquela atividade imediatamente. Mas Perfeito. quando há uma violação séria de direitos, nós Uhum. temos dois caminhos básicos, né? Uhum. Primeiro, a justiça criminal, quando se configura um crime, aí é Tá. delegacia de polícia. Delegacia de Perfeito. polícia, com as provas. Uhum. Atenção, os pais são muito. Os cristãos, infelizmente, eles, vamos dizer São assim, são ingênuos, precipitados. 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 Ingênuos também. Por Uhum. quê? Você tem que fazer prova das coisas. Não adianta chegar lá dizendo, meu filho me disse. Você tem que fazer a prova. Às vezes o menino teve uma aula abusiva, então você vai falar Uhum. com o professor e confirma com o professor. Professor, você tive uma aula, fala bem amistosamente, nada de chegar de cara amarrada, agredindo o Sim, professor, aí que ele não vai falar mesmo. claro. Você está lá para gravar a conversa com ele, onde ele Uhum. revele o que aconteceu naquela aula. Ou os Perfeito. colegas. Com essa gravação, agora você pode também, além da questão criminal, aí vai ter que precisar de um advogado. O advogado para fazer o enquadramento, né? Não tem, Certo. não tem saída. Mas com algum treinamento, as famílias podem fazer ser um advogado, mas aí elas têm que estudar um Perfeito. pouco mais.
Uhum. Bom, o outro caminho é o dano moral. Aí é Ok. também uma ação contra o professor e a escola, porque quando um professor dá uma aula abusiva, a escola também é responsável, público ou particular. Então, Entendi. quando o professor ministra uma aula abusiva na escola, a família pode processar a escola e o professor, os dois. Os Perfeito. dois serão obrigados a reparar o dano. Perfeito. Dano moral, no caso. Esse é o aspecto. Quando é servidor público, nasce um terceiro. Se o professor que pratica a violação, o crime ou o dano moral é um servidor público, nesse Uhum. caso também surge a improbidade administrativa. A Perfeito. improbidade administrativa, que é uma representação que deve ser feita ao Ministério Público, ao promotor de justiça da cidade. Uhum. Porque quando o servidor público, no exercício da sua função, viola princípios fundamentais do serviço público, a legalidade é um deles, a transparência, a moralidade é outro. Então, Perfeito. quando normalmente há uma apresentação imprópria para as crianças, conteúdo Uhum. pornográfico ou abusivo, surge a violação da lei de improbidade, onde a Uhum. família poderá representar o promotor de justiça para que se instaure um procedimento para ulterior futura apresentação de ação de improbidade administrativa contra o professor. Ele poderá ser Entendi. demitido, ele poderá ser multado, ele poderá sofrer várias suspensão dos direitos políticos e veja quantos instrumentos nós temos para Nem de forma fale. cidadã, não é religiosa. Lucas, tem que Sim. falar isso com vocês, porque a religiosidade nos mata. Porque aqui é Uhum. cidadania. É o apóstolo Paulo apelando às leis romanas para sua defesa. Perfeito. É isso que está faltando para nós. Seguir o exemplo do apóstolo Paulo, em Atos, né? Então, quando constatado, a gente não deve pegar a Bíblia e deve ir lá conversar com a diretora, né? Não, a Bíblia não é. Aliás, eles querem que a gente faça isso. Eles Uhum. querem que a gente leve a Bíblia, eles querem que a gente seja religioso, eles querem que a gente seja proclamador, evangelizador. Você quer agradar esses perversos Perfeito. socialistas? Você Faça levante a isso. Bíblia, vai evangelizá-lo. Ele vai chorar, mas vai continuar fazendo mal, vai continuar sacrificando as crianças. E nós não somos chamados para isso, né? Claro, e eles irão usar a nossa própria boa vontade ou a nossa religião para se opor a gente, porque eles vão falar assim: vocês estão sendo homofóbicos, a Bíblia de vocês é homofóbica, é patriarcal, é família monogâmica, então eles vão usar todos os malabarismos deles para nos acusar ainda, né? Se a gente levar a Bíblia para um ambiente desse, né? Não que a Bíblia não seja necessária, gente, a gente está falando de uma questão legal, né? Com o senhor que tem um conhecimento de lei, um procurador da República, para explicar para a gente que a gente tem artifícios, né, práticos para combater isso, né? Então que fique muito claro, né? Ô Lucas, aconteceu conosco, é questão teológica, né? Nós Uhum. somos Josués que vão com rolos da palavra e enfrentar amalequitas com espadas de ferro. Nós somos Perfeito. isso. É isso que está acontecendo conosco. Estamos Uhum. lindos teologicamente. Nós somos Davi que vai impor a mão para derrubar Golias e não leva as pedras. Nós somos Uhum. isso. A teologia roubou de nós a espiritualidade das ações concretas. Nós, Perfeito. nós não entendemos João 2, quando Jesus fabrica seu azorrague. Nós não entendemos isso, não faz sentido teológico nenhum. O Jesus fabricar seu azorrague e expulsar os mercadores do templo. Aquilo Sim. ali, a atitude em si, não tem porquê. A Bíblia, Sim. Jesus tem muita relevância, claro, era o momento, a espiritualidade era o azorrague. Perfeito. Mas hoje Perfeito. nós ficamos muito espirituais. Uhum. Então, a minha assertiva é retornemos à Bíblia e entendamos que pregar, orar, os momentos solenes, o estudo da palavra é fundação Uhum. para nós, é Claro. essencial, é dia a dia. Só que Uhum. em muitos momentos da vida é o azorrague, é Jesus que nos ensina. Perfeito, perfeito, doutor. Acho que isso é uma lição para todos os pais, né, que estão escutando a gente, para todos os professores, pastores, líderes de ministério, para que eles entendam a seriedade, né? Doutor Guilherme, para a gente encerrar essa nossa conversa aqui, que está maravilhosa, né, muito rica, um conteúdo muito maravilhoso, eu gostaria que o senhor deixasse uma mensagem para os pais.
para os pais que estão escutando a gente, tá? E depois uma mensagem para os líderes de ministério, sejam pastores, professores. 2 mensagens que o senhor passa com toda a experiência e com todos os casos que o senhor já teve nas suas mãos, tá? Fica à vontade para o senhor falar o que o senhor quiser. Para os pais e mães e avós, né? Porque 18% da infância brasileira é criada pelos avós. É um número Nossa, assustador. muito alto. Para os responsáveis pelas crianças, a minha palavra é: você é mais influente do que as mídias, do que as redes sociais e televisão aberta. O papel do pai, da mãe, do responsável é a maior influência na vida de uma criança e de um adolescente. Mas se exercer esse papel. A mera presença física já é um bom começo. Mas se não houver um envolvimento emocional, o interessar-se pelas coisas das crianças, aí as mídias sociais vão ganhar relevância. É bom lembrar que na adolescência é frequente a contestação da autoridade dos pais. Isso é normal. Os amigos crescem de importância. Portanto, a influência dos amigos é muito relevante. Quem são os amigos dos seus filhos? Esteja muito atento a isso. Porque os amigos vão revelar, na verdade, o que seu filho é. E, às vezes, você não está atento. Não é que seja algo determinado, porque, muitas vezes, a criança ou adolescente tem uma inclinação, mas você corrige com o tempo. Só que, se os pais não agirem no tempo devido, aquela inclinação se solidifica. Fica muito mais difícil corrigir o rumo. Então, eu entendo que a família tem a maior influência sobre os filhos. Eu estou aqui, proponho uma união de esforços com as lideranças cristãs. E aqui vem uma palavra para os pastores. Os pastores, a igreja, sempre foi. Aliás, a igreja cristã, ela sempre foi transformadora de cidades, transformou nações inteiras, transformadas. O primeiro exemplo da igreja cristã foi acabar com o sacrifício de crianças, tão comum na antiguidade. O cristianismo acabou com isso. As crianças deixaram de ser mortas. Defender crianças está na essência do cristianismo. Então, precisamos restaurar isso, pastores. Não é só pregar para as crianças, é também cuidar delas. E nós não podemos agora colocar numa estante de hierarquia das coisas. Não. Cada momento tem sua hierarquia. Se a criança está carente, o abraço é mais espiritual do que pregar para ela. Brincar com a criança, talvez, seja uma das atividades mais espirituais que nós tenhamos com os filhos. Eu canso de dizer nas igrejas, a unção do pula-pula. É incompreensível para a teologia, mas se você colocar um pula-pula na sua igreja externo, as crianças virão, porque o pula-pula é o equivalente assim, a um carro super moderno que às vezes o pastor gostaria de ter. A criança é o pula-pula. Ora, que tal chamá-la para o pula-pula? E aquela alegria que o pula-pula representa, depois ser canalizada para o evangelismo, para uma relação, para um relacionamento, não é um momento. Evangelismo não é um momento, é um relacionamento. Então, os pastores têm uma chave, como está lá em Êxodo 17. Cumprirá os Moisés, os sacerdotes, que representam os pastores, essa definição dessa batalha entre os Josués, que são as famílias, os professores cristãos, e os amalequitas, que são esses perversos. Nós precisamos de vocês, pastores. Vocês e seu braço erguido, intercedendo por essa causa, vão definir essa batalha. Então, minha palavra aqui é que a gente possa unir os Moisés e os Josués e Déboras, para que as famílias e os pastores eles estejam na mesma direção, no mesmo entendimento sobre a questão da infância e da educação. Amém, doutor. Poxa, que profundo isso que o senhor falou, tá? Faz a gente refletir em tantas coisas, né? E a minha oração mesmo é que isso alcance o maior número de pessoas possível, né? Eu quero fazer um parênteses aqui para falar com você que está nos ouvindo, que o Dr. Guilherme está se tornando um grande parceiro nosso, né? O Mundo Bíblico está fazendo uma grande parceria com o Dr. Guilherme Shelby e nós vamos lutar por isso, né? Eu quero falar para o senhor, Dr. Guilherme, o senhor ganhou um grande aliado nessa luta, tá? Que eu agradeço assim, a confiança do senhor no Mundo Bíblico para a gente juntos fazer com que essa mensagem do senhor e tudo que a gente tem conversado e preparado, que isso ele se torne algo prático, né? Que juntos a gente coloque nas nossas mãos a ferramenta certa para combater a batalha certa, né? E eu quero falar para você que está nos ouvindo que em breve o Mundo Bíblico vai estar lançando um projeto maravilhoso para as famílias e que o Dr. Guilherme Shelby vai ser
essa figura tão importante, né? Uma figura tão, um homem de honra mesmo, que luta pela causa certa, que é usado por Deus, está dentro de lugares onde vocês nem imaginam. Ele está ali combatendo, dando a sua integridade, o seu rosto, para a sua face, né? Para combater isso que tem se levantado contra essa erotização da criança, contra esse desmantelamento da família cristã, não só da família cristã, mas de todas as famílias, né? E, Dr. Guilherme Scheb, eu quero agradecer a presença do senhor, tá? Esse bate-papo tão rico, tão profundo, e é sempre uma alegria estar conversando com o senhor, aprendendo com o senhor e poder levar todo esse conteúdo do senhor para o mundo bíblico, aquele que nos acompanha, né? Obrigado, Lucas. Obrigado a todos, né? Uma alegria estar aqui. E é isso. Vamos juntos aí para essa Amém. causa tão linda, né? Que Sim. o Senhor diz lá, né? Quem fez isso a um dos irmãos pequeninos fez a mim. Isso me inspira muito, né? É Quando eu verdade, cuido de que uma legal. criança, eu estou cuidando de Jesus. Amém. Glória a Deus. Doutor, muito obrigado por esse bate-papo, tá? E conta com a gente, conta com o mundo bíblico, porque o senhor Amém, precisar, Lucas. tá Amém, bom? viu, Lucas? Muito edificado aqui, muito bom mesmo. Que Vamos fazer bom, isso mais que bom. vezes. Com certeza, né? O público todo agradece, né? Fica tranquilo que vai ter muito assunto, gente, pra gente conversar ainda, diversos assuntos aí que vão surgir. E vai ser um privilégio ter o senhor orientando a gente e instruindo a gente, né? Amém, Lucas. Deus te Amém, abençoe. doutor. Deus abençoe o senhor também, tá? Tchau, tchau.